Eu tô só finalizando aqui, pessoal. Peço desculpa aí o atraso, tá? A gente vai tentar recuperar aí em termos de um bom conteúdo para apresentar para vocês. Eu separei muita coisa legal, tá? E só um segundinho para me ver aqui a questão do chat, onde vamos poder estar interagindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não precisa, não. Então vamos lá. Deixa eu me apresentar, né? Não sei se todos aí me conhecem, falar um pouco de mim, o que, é que eu posso estar agregando para vocês. A gente está com essa ideia aí do workshop e é bacana porque o grande propósito dele é estar apresentando para vocês e tirar todas as dúvidas relacionando como funciona a arquitetura de aplicação web, né? Esse que é o grande propósito. E é legal porque quando a gente fala de web, ele é um mundo gigante de possibilidades. Tá? A gente vive num mundo totalmente conectado. E isso é que é legal. Então, se a gente começar a ver um pouco do passado, presente e futuro, a gente sempre vê que a gente está dentro do mundo conectado. Né? No mundo de arquitetura de conexões. Essa é a grande questão. Então, esse é o que a gente vai estar abordando hoje, a gente vai estar falando sobre isso, tá certo? Aí deixa eu me apresentar, né? Eu sou Moacir Casemiro, trabalho com software, né? Com desenvolvimento de software há 17 anos, né? Sempre na mistura do mercado e também dentro do mundo acadêmico, né? Isso é legal porque dentro do mundo acadêmico eu consegui criar métodos que ajudam a gente a estar desenvolvendo e aprendendo tecnologias de forma mais rápida, isso aí que é legal também, tá certo? E em termos de projetos, o que você imaginar de projeto e complexidade de projeto, eu já passei. Eu até costumo brincar dizendo que eu já passei por todo o ciclo de vida, né? Os papéis do ciclo de vida de uma aplicação web. Isso aí é bem interessante. E aí é legal porque aqui eu vou estar passando para você um pouco da minha experiência, né? Do que eu vivencio isso no mercado. E aí também tirando as dúvidas de vocês aqui pelo Facebook. E antes da gente dar um início ainda, eu sei que a gente está super atrasado, a gente começou 40 minutos depois do programado, e aí eu peço desculpa esse atraso e farei o possível para que as próximas aulas esse probleminha não ocorra, tá? E é uma desculpa mesmo do coração. E um outro ponto é agradecer, né, por você estar aqui pleno sábado, né? Muita gente está no cinema, está na praia, está fazendo qualquer coisa, mas você está aqui. Cara, e eu não estou vendo mensagem, eu não sei nem o que os caras estão escrevendo. Pessoal, eu acho que não sei se voltou a conexão. A conexão tinha caído. Me passem um feedback aqui pelo Facebook. Queria ver se como é que tá. Me passem um feedback como é que tá a transmissão, tá? Deixa eu ver. Eu preciso saber como é que tá. Me passem um feedback se vocês estiverem me ouvindo. Como é que tá a transmissão? Ok, eu acho que vocês estão me ouvindo agora, mas eu não estou conseguindo ver aqui as informações de vocês, tá? Mas vamos lá. Acho que vocês agora estão me ouvindo direitinho. Vamos voltar aqui. Seguinte, então o que eu estava falando, né? Esse mundo de web é um mundo de possibilidades, tá? E um outro ponto interessante, a gente voltando dentro desse mundo web e tirando essa questão de paradigma de dificuldades, né? Que desenvolver não é difícil. Aí a gente vai estar falando isso durante as aulas. Mas o que eu quero te mostrar hoje também é a questão de possibilidades, tá? Em que ponto eu posso chegar no desenvolvimento web? Quando eu começo a pensar no mundo de conexões, tá? A gente também está dando possibilidades aí do mundo da internet das coisas. O mundo da internet das coisas ele está dentro do mundo também de conexões. Você se conectar com uma geladeira, com um fogão, com uma TV, né? Isso são mundo de possibilidades. E está dentro também do mundo da web.
Então, isso é que é legal também, tá? Então, observa o mundo que você está na sua frente. Então, se você é um aluno que está iniciando na faculdade, ou você está já aí já tem um bom percurso na faculdade, ou é um profissional já da área, ou está querendo entrar dentro desse mundo, observe as possibilidades que você tem. Você tem o mundo da internet das coisas, você tem um mundo para aplicativos, você tem um mundo para desenvolver sistemas web, né? Então, isso tudo é conexão, é você estar conectado. E aí, pessoal, entra dentro desse propósito do nosso workshop, tá? Lembrando que hoje é a nossa primeira aula e o propósito dele é a gente estar dando essa visão de como as coisas funcionam, quais são os passos que a gente precisa estar abordando aí durante esse percurso de aprendizado, tá certo? Esses são os pontos que a gente vai estar aqui abordando, ok? Primeiro ponto que já queria, e dentro do assunto, tá comentando é como funciona a web. A web é um mundo de conexões, só que esse mundo de conexões, ele tem de ter a própria conexão em si. Essa conexão em si, a gente cita ela, né, fala dentro do mundo técnico, que são os protocolos de comunicação. O protocolo de comunicação, ele é algo fundamental dentro do mundo conectado, tá? Como é que esse mundo conectado? Eu preciso me conectar de um ponto a outro. É bem simples. De um ponto A para um ponto B para um ponto C. É sempre assim. E esse percurso, a gente chama de protocolo, que é o protocolo de comunicação. Então, quando a gente vai acessar, por exemplo, um site do Google ou qualquer outro site, a gente bota lá na URL, a gente coloca lá o caminho, né? www e aquele caminho que você quer seguir. Aquilo ali, na hora que você dá uma requisição ou clica no Enter, o que é que vai acontecer? Ele vai passar aqueles dados para o servidor realizar o processamento, tá certo? E aí é legal. Como é que funciona esse protocolo? O protocolo, como eu falei, é um caminho. E aí tem uma técnicazinha para a gente entender bem como é que ele funciona, que é o seguinte. Eu chamo o protocolo da web, que é o protocolo HTTP, né? Na URL você coloca lá HTTP. Esse protocolo é nada mais do que o caminho ou a estrada que vai passar seus dados. Então assim, nossa, mas o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, quando você clica no botãozinho para fazer uma requisição com o servidor, aquilo ali vai ser passado por um protocolo. E que protocolo é esse? É o protocolo da web, tá? Esse protocolo da web é o protocolo HTTP. Sim, você tenta imaginar que o protocolo HTTP é nada mais do que uma estrada. Tenta enxergar ele como uma estrada, tá? Tu enxergando ele como uma estrada, tu vai ver que ele tem um grande caminho a percorrer. Só que uma estrada sem veículo não tem sentido, concorda comigo? Então assim, poxa, eu preciso chegar do ponto A ao ponto B. É o primeiro ponto. E aí eu sei que eu tenho um longo caminho. Esse longo caminho é a estrada. Que aí, dentro do mundo de arquitetura web, a gente sabe agora que esse que a gente está falando nada mais do que do protocolo. Então, dentro dele, eu vou precisar nada mais do que ter um transporte, né? E o meu transporte é nada mais do que o protocolo TCP. Então, toda vez que eu precisar transportar algo dentro do protocolo HTTP, eu vou usar o protocolo TCP. Então, o TCP ele tem um papel fundamental dentro da arquitetura de aplicação web. Ele é nada mais do que, eu gosto de brincar, ele é nada mais do que um caminhão, né? Porque é ele que vai levar os dados, tá certo? Então, ó, eu tenho uma estrada, que é o meu protocolo, né? O protocolo HTTP, então, o nome da nossa estrada é HTTP. Ótimo. E dentro dessa minha estrada, quem vai fazer o transporte? São os caminhões na estrada. Só que no mundo da arquitetura web, quem vai fazer isso é nada mais do que o protocolo TCP. Então, o caminhão no mundo da arquitetura web se transforma em TCP. Então, quem vai levar o HTML, o JavaScript, tudo aquilo que a gente faz, aqueles dados que a gente quer que seja processado, quem vai fazer isso, quem vai levar é o TCP. Então, vamos lá, vamos pensar no desenho. Eu tenho a estrada, tenho o protocolo HTTP. Então, estrada, protocolo HTTP. Transporte, né? Caminhão, né? Vai fazer o transporte, é quem? O TCP, beleza? Só que não adianta eu ter a estrada, não adianta eu ter
somente o meu carro sem saber aonde eu vou entregar. Entenderam? Então aí a gente vai chegar no terceiro protocolo e eu quero que vocês tentem entender de uma forma bem simples mesmo. Eu tenho a estrada HTTP, tá? Eu tenho o meu carro, o caminhão, é o TCP. E eu tenho o local que eu vou entregar, que é o IP. O IP é o endereço aonde eu vou entregar. Olha que legal. E aí as pessoas começam a dizer, não, mas entender o funcionamento de aplicações web, como funciona, é muito difícil. Mas não é. Tenta entender isso dentro de uma estrada, algo que você quer entregar algo. Porque a web é assim, quando você clica no botão, né, quando você faz uma requisição ao servidor, você vai estar mandando algo. Então, para você mandar algo, você tem que ter o caminho, você tem que ter o endereço, e tem que ter quem leve isso. Então, isso é o principal ponto dentro do mundo da web. E tem um ponto interessante da gente estar abordando sobre isso, sobre essa questão de arquitetura. É muito interessante porque, assim, tente começar a pensar da forma simples do funcionamento, né? Porque talvez você deve pensar, mas o professor está falando que o A vai se conectar com o B, ele tem um protocolo, mas só que o B vai poder se conectar com o C vai se conectar com o D e assim vai. Só o que acontece? A gente vive num mundo totalmente conectado, que não é só notebook, não é só desktop, né, que se conecta. A gente tem dispositivos móveis, nós temos as TVs que se conectam, né? Então a gente tem um mundo totalmente conectado. Esse mundo totalmente conectado utiliza não só os computadores e servidores para se interligar. Ele utiliza também recursos como, por exemplo, de roteador. O roteador, pessoal, é nada mais do que um computador que tem por objetivo principal rotear, né, disseminar aquela conexão dos dados onde ele vai ser processado. Então, um outro, né, a gente começa a pensar, aí já vem essa outra palavrinha, roteador. O que esse roteador faz? Ele vai distribuir para onde vai aquela informação, né? Então, imagina, eu estou do A, quero conectar no B, do B eu quero conectar no C, do C no D. Não é assim, seria um caminho só, né? Só que não é assim que funciona. Nós temos várias distribuições, várias mesmo, né? E dentro dessa gigantesca distribuição, o que acontece? Eu tenho os roteadores que me ajudam a descentralizar, que é nada mais do que como fosse um computador, mas só que a força dele, né, a possibilidade dele é o que? Distribuir essas informações. Ok? Tranquilo? Então, vamos só resumir do que a gente está falando. A gente está falando de arquitetura. É o passo inicial para a gente poder desenvolver a aplicação. Talvez você esteja perguntando, sim, mas ele vai mostrar código? Infelizmente hoje eu não vou conseguir mostrar código para você. Mas aí, você deve ter recebido, se não eu vou mandar novamente um link com um projeto que a gente vai estar desenvolvendo aqui. Na próxima aula, né? Como eu falei para vocês, nossa segunda aula será uma aula gravada, tá certo? Eu vou estar disponibilizando na segunda-feira para você. E nessa aula vai ter o que eu não consegui mostrar hoje, que é a questão lá do meu projeto. Vou desenvolver um projeto com você. E aí eu quero te mostrar que nesse projeto que eu vou desenvolver, eu vou explicar linha a linha do que eu estou fazendo. Mas esse projeto, o principal objetivo dele não é você aprender a desenvolver. É claro que aí vai vir de tabela, sabe? Você vai aprender de tabela a desenvolver aquele projetinho. Mas o melhor ainda é que tu vai aprender a mais como funciona uma arquitetura de aplicações web. Pessoal, a base é tudo. Não adianta a gente pular logo para as linguagens, para as ferramentas, né? Por quê? Porque você tem que entender como as coisas funcionam por trás. O usuário comum, ele entende que se ele botar o URL lá no browser, ele vai com a página. Nós agora entendemos que ele coloca na URL, vai entrar onde? Dentro de um protocolo. E dentro desse protocolo, eu tenho o meu transporte e tenho o meu endereço de entrega. Dentro desse mundo de arquitetura, a gente tem também dois nomezinhos bonitinhos, né? Que a gente chama de o back-end e o front-end. O front-end é quando eu estou de frente interagindo com o meu usuário. Tá? Eu estou interagindo diretamente com o meu usuário, front-end. E aí, dentro do front-end, eu tenho várias linguagens que trabalham juntamente com ela. Que aí eu tenho o HTML, né? HTML5,
Eu até brinco de pessoas dizendo, mas nossa, se existiu o HTML4 é porque demorou tanto a atualização dele, né? Que é verdade, veio agora o 5, mas o 5 ele foi uma grande revolução dentro do desenvolvimento front-end. Porque você imagina o seguinte, antigamente nós tínhamos recursos como o do Flash, que era para vídeo, né? Silverlight também da Microsoft. Mas esses recursos, por exemplo, para vídeo e áudio, ele surgiu devido a uma deficiência do HTML. E aí, com o advento do HTML5, eu não precisei mais utilizar esses recursos. Por quê? Porque ele se tornou nativo. Por exemplo, o elemento, a tag vídeo, a tag áudio, né? Eles se tornaram aí nativos da linguagem HTML. E quando a gente fala de algo nativo, o que é que significa? É um grande ponto. Por quê? Porque vai te evitar você ter problema de incompatibilidade de browser. Já aconteceu com você isso? Essa questão de você estar usando no browser, você utiliza uma forma, você vai no outro, ele mostra de uma forma diferente, você vai no terceiro, mostra de forma diferente, já está quebrando e tal. Então, isso pode ocorrer. Mas quando você está utilizando linguagens nativas, componentes nativos, né? Quando eu digo nativos, eu estou dizendo HTML, JavaScript, CSS, nativos mesmo, essa possibilidade de problema de incompatibilidade diminui muito. Pode ocorrer? Pode, mas diminui muito. Tá? Então essa que é a grande ideia. Então a gente está falando de front-end. O front-end ele tem o pilar, né? Que é o HTML, o JavaScript e o CSS. Tá certo? Esses são os três pilares. E a partir deles, principalmente do JavaScript e do CSS, eu tenho frameworks que nos ajudam a ter produtividade no desenvolvimento, tá certo? Que produtividade é essa, por exemplo? No JavaScript eu tenho jQuery, tenho Angular, tenho vários outros frameworks, né, que nos ajudam a ter uma produtividade melhor no desenvolvimento de recursos dinâmicos que eu quero para a web. Para o CSS, que é o formato de estilo, de layout, deixar aquela página bonitinha, né? O que é que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, o Bootstrap e vários outros, mas o Bootstrap é o mais conhecido, né? Que é uma framework. Mas os três pilares nativos de uma arquitetura web é nada mais do que HTML, JavaScript e CSS. Ok? Então, no mínimo, você para ser desenvolvedor web, você precisa saber desses três caras. O HTML, que é a estrutura, o esqueleto, tá bom? O JavaScript é a linguagem dinâmica que vai fazer, por exemplo, uma div mudar de um ponto para outro, uns efeitos, por exemplo, de carrossel, que a imagem fica andando, tá certo? E o CSS é a roupa, né? É toda aquela roupa daquela sua página, vai ficar com um estilo bonitinho, umas cores de acordo com você deseja, uma borda arredondada. Então isso é o CSS, tá certo? Então no mínimo para desenvolver, o que é que eu preciso? Começar a saber JavaScript, HTML, JavaScript e CSS, que é a linguagem front-end, tá? Dentro desse mundo de arquitetura, aí a gente tem essa linguagem front-end e nós temos também o back-end. O que é que é o back-end? É o processamento. O back-end é o que vai ser processado no servidor e é o que também vai estar mais próximo do teu banco de dados, tá certo? Então assim, olha que legal do que a gente está falando. A gente está falando do mundo de arquitetura. A gente está entendendo como funciona, tá certo? Então a gente falou do protocolo, o principal protocolo da web, o HTTP, falando do TCP, do IP, né? Iniciamos com esses três. Vamos falar um pouquinho mais lá na frente, mas já iniciamos com esses três. E aí a gente separou um pouquinho, estamos falando agora de interação, falando do front-end e agora estamos falando do back-end, que é o processamento. Então toda vez que você ouvir o termo front-end, é aquela linguagem que vai dar a possibilidade de você interagir com o teu cliente. E o back-end é todo o processamento. Tá certo? É todo o processamento que ocorre. Que processamento é esse? Esse processamento ocorre, pessoal, por exemplo, com linguagens gerenciáveis. Exemplo de linguagem gerenciável: C#, Java, são aquelas linguagens que são gerenciadas diretamente pelo servidor. E aí a gente entra numa outra discussão, né, simples aqui, onde eu tenho linguagens interpretadas e linguagens compiladas. As linguagens interpretadas, por exemplo, que rodam
front-end. O HTML, o JavaScript, o CSS são linguagens interpretadas. O que é que significa ser interpretada? O browser vai ler linha a linha. Assim, vai ler linha a linha. Já as linguagens gerenciáveis, né, como C#, Java, que rodam no back-end, tá certo? Lá no servidor, elas são gerenciáveis, são compiláveis. Elas geram compiladores, elas geram DLLs, tá certo? E que vai rodar lá no teu servidor e que vai estar mais próximo do teu banco de dados, tá certo? Então, dentro dessa linha, a gente já entendeu um pouco como funciona a arquitetura, a gente já entendeu como funciona a questão de front-end e de back-end, que é fundamental a gente entender desse mundo de arquitetura. Um outro ponto que é interessante, a gente também está discutindo aqui, é como funciona, por exemplo, a comunicação quando eu preciso ter uma segurança nos meus dados. E aí é um outro protocolo, que é uma característica, verdade, que é o protocolo SSL, né? Esse protocolo SSL, ele se junta com o protocolo HTTP. E a junção do HTTP com o SSL, eu tenho o HTTPS. O HTTPS é um protocolo, né? Lembra que o protocolo HTTP é a estrada, porém os dados que são passados ali são totalmente criptografados, tá certo? São totalmente criptografados. Então, isso é importante a gente entender, porque é muito comum hoje a gente trabalhar com dados de clientes, dados de usuários. Então, como é que eu consigo garantir um pouco mais de segurança para os meus usuários? Através da utilização do protocolo, né, SSL, que é o protocolo do HTTP. Ok? Pessoal, eu queria saber como é que tá. Me passa aqui alguma informação no chat. Eu queria também pedir para vocês estarem compartilhando aí a nossa transmissão, para as pessoas também estarem acompanhando. Pelo que eu senti aqui, parece que caiu novamente a conexão. Pessoal, caiu a conexão, como é que tá? Como é que tá a conexão? Me passem um feedback se voltou, eu não estou conseguindo verificar aqui. Tá? Como é que tá a conexão? É importante vocês estarem passando aqui também pelo chat, porque aí eu tenho noção de como é que tá, se parou ou não. Eu percebi aqui que já voltou, como é que tá a conexão? Tá. Ok. Então voltando, tá? Não sei em que ponto é que ele parou. Alguém me passa o feedback de que ponto vocês viram e a gente dá uma continuada, tá certo? Então a ideia, então fazendo aqui um resumo do que a gente vem falando, tá? A gente vem falando desse mundo de arquitetura, tá certo? Onde a gente tem aí um mundo front-end, um mundo back-end. A gente falou aqui no mundo front-end eu tenho as linguagens como HTML, como JavaScript, CSS, tá certo? No mundo back-end eu tenho linguagens gerenciáveis, a gente falou sobre isso, tá certo? E aí foi aí que eu pedi para vocês, para me voltar, entrar aqui no chat, tentar interagir com vocês se tinha alguma pergunta, tá? Vocês estão me ouvindo direitinho agora? A gente fez uma recapitulação agora do que eu estava falando. Opa, obrigado aí pelo feedback. Vamos para cima, vamos para cima. Vamos eliminar os problemas e vamos ganhar conhecimento. Esse aí que é o propósito, tá? Se cair alguma coisa, por favor, quem tiver o WhatsApp me avisa. Quem tiver aqui no Facebook também me avisa, tá certo? E aí vamos pra frente. Eu também agora estou acompanhando aqui pelo chat. E aí vão me passando. E aí daqui a pouco eu vejo aqui se tiver alguma dúvida técnica. Eu também vou estar tirando com vocês. E aí vou estar interagindo um pouco mais com vocês em relação a isso. Ok? Beleza, obrigado, Carlos. Cláudio, obrigado aí, vamos para frente, né? Ok. Pessoal, então, a gente falou essa questão da arquitetura, que é importante entender. Eu tinha falado da questão também do HTTPS, que o que é o HTTPS, né? É a junção do protocolo HTTP, lembra da estrada, juntamente com um protocolo de segurança chamado SSL. Então, aquela estrada vai passar dados criptografados. Então, isso, HTTPS, é nada mais do que aí um protocolo, né, de segurança na web, que é tão importante hoje,
principalmente que a gente utiliza tantos dados confidenciais, né? Ok? Tranquilo? Essa parte eu acho que tá bem batida, eu acho que dá para vocês, a gente ter entendido bem. Qualquer dúvida, passa aqui pro chat, aqui eu tô tentando ver como é que, se tiver alguma dúvida técnica eu vou já responder também. Se possível, compartilha aí no seu Facebook, aí, dê um curtir na nossa transmissão. Essa é a nossa primeira transmissão de várias que vamos ter, né? Para esse específico workshop, a gente hoje vai estar falando de arquitetura, tá certo? Vamos bater esse bate-bola aí de arquitetura de aplicações web, para dar a vocês um grande embasamento, principalmente do que a gente vai ver na segunda e na terceira aula, né? Lembrando que na segunda aula a gente vai ter, nessa segunda aula a gente vai ser uma aula gravada, então na segunda-feira eu estou me comprometendo com vocês, né? Para estar passando para vocês uma aula, né? Onde vou estar criando uma aplicação web. Até eu já passei o link para vocês, tá? Quem não tiver recebido me avisa que a gente passa novamente. E nesse link, tá? Você pode fazer o download do fonte e abrir no Visual Studio. Eu até indico lá para você instalar o Visual Studio, que aí é a ferramenta que a gente vai estar utilizando nesse exemplo. E lá a gente tem uma aplicaçãozinha com banco de dados, bem interessante. E nessa aula 2 eu vou estar explicando como essa aplicação funciona dentro desse mundo de arquitetura, né? Como é que funciona isso, com essa questão de porta, né? Que a gente vai estar falando também daqui a pouco, que o próprio Visual Studio utiliza, e também outras aplicações utilizam, né? Localhost, tá certo? Então a gente vai estar falando sobre isso nessa segunda aula. Então na segunda aula a gente vai botar a mão na massa, né? E na terceira aula, que já vai ser ao vivo novamente, eu espero que a gente não tenha os mesmos problemas que nós tivemos aqui, tá certo? Hoje, e que eu espero que não tenha mais, só tenha mais conhecimento, né? Que é o que vale. E na terceira aula a gente vai fazer aqui, vai ser um how-to, né? O que é um how-to? É mão na massa, é o que eu gosto de fazer, né? E aí utilizando aquela técnica que no início eu passei para vocês, né? Que eu disse para vocês que eu tinha desenvolvido, que é uma forma de também mostrar para você que desenvolver web não é difícil, tá? É uma questão mesmo de você entender como a técnica funciona, tá? Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, no banco de dados, buscar um nome, um título, não sei, então você vai sempre usar o mesmo método, da mesma forma, que você vai somente customizar para aquela entidade, para aquela controller, né, para aquela ação que você deseja. Então, tudo isso a gente vai estar falando. Esse workshop tem um grande conteúdo, né? Essa questão de arquitetura que a gente está vendo hoje, essa questão na segunda-feira da aula gravada, que eu quero que vocês assistam e debatam comigo através do Facebook também, ou do próprio YouTube. Na terceira a gente está de volta ao vivo, né? Sem problemas, falando aí e botando mão na massa mesmo, como criar algumas aplicações, funcionalidades. A ideia é focar em funcionalidades de aplicações web, tá? Ok? Eu acho que o sinal voltou aqui tranquilo. Vamos ver, deixa eu ver algumas mensagens. Eu estou vendo algumas mensagens aqui bem interessantes. Ver se tem alguém. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu já estou olhando aqui as mensagens. Vamos ver aqui. Valdeci colocou um negócio interessante. Vamos ver aqui, já sou desenvolvedor, começa. Tá, eu sou profissional na área de análise de sistemas e por onde eu devo começar a ter habilidades em Java Web. Eu não entendi, Valdeci, a tua ideia é entrar no mundo web, é isso? Melhora a tua pergunta aqui, que aí a gente já veio, já te respondo, tá? Outro colega aqui tá falando, bacana, agradecendo aí o evento, legal, muito bom esse feedback de vocês, tá certo? Outra pergunta aqui, como é que eu devo começar aí no desenvolvimento de aplicações web? Vamos lá, retornando esse mundo de arquitetura, eu já consigo resolver aqui o colega que também perguntou sobre isso. E aí, o mundo de arquitetura web, você tem que começar pelo menos os 3 pontos, tá? Que é o que a gente comentou, HTML, JavaScript, CSS. Esses são os 3 pontos que a gente deve começar. Um outro ponto muito importante, que dá para rodar em paralelo, é essa questão de você entender a arquitetura que você vai aprender aqui comigo. Então isso aqui já está resolvido, que você está aprendendo isso comigo. Então os outros pontos é HTML, JavaScript e CSS. Ok? Beleza, esse é o principal ponto.
Ótimo. E aí você deve estar se perguntando, mas eu tenho de logo me preocupar qual a ferramenta vou utilizar? Olha, para tu utilizar HTML, JavaScript, CSS, tu não precisa, pode fazer até no Notepad. Às vezes os meus alunos ficam loucos assim, porque eles, a gente vai usar o Notepad e tal. Agora não, que a gente está usando outra ferramenta, usando uma ferramenta online, o casescript.com, mas você pode aprender até no Notepad. Eu acho legal isso porque assim você não fica viciado a uma ferramenta, né? Porque vamos imaginar que aquela ferramenta futuramente deixe de existir ou ela mude e você era totalmente dependente dela. Então a ideia qual é? A ideia é você entender a linguagem. Esse é o principal ponto. Depois disso, você escolher uma ferramenta, né, para desenvolver mesmo, por exemplo, back-end. Ou vai o Java, ou vai o próprio C Sharp, né, Ruby on Rails, PHP, tem várias aí tecnologias que você pode estar utilizando, ok? Que aí é um ponto fundamental. Esse é o principal passo. Deixa eu voltar nessa questão de arquitetura, eu queria falar um negócio chamado de porta. Pensa no seguinte, imagina tu entrar dentro de uma casa gigante que lá dentro tem uns 200 quartos. Pensa assim. E aí tu vai querer entrar e vai dizer, olha, eu vou entrar no quarto e aí tu vai ter de me encontrar. Imagina isso. E aí tu vai ficar, poxa, como é que eu vou achar o Moacir? Se eu não falar para mim qual é o quarto que eu vou estar, você vai ficar, poxa, vai ser muito difícil. Aqui tem 200, para mim achar ele vai ser muito difícil. Então, no caso das aplicações web, a gente fala de porta, não é quarto, mas é porta. O que é isso? Eu vou falar para você dizendo, olha, essa aplicação, ela vai rodar dentro, ela vai passar pela porta, por exemplo, a porta da web, que é uma porta padrão, default, 8080. Entenderam isso? Então, os teus dados vão rodar ali na 8080. Ótimo ponto. E aí é uma porta. Agora vamos imaginar que você quer garantir a segurança da tua aplicação. Ou quer que aquela aplicação só rode, por exemplo, numa intranet. Ou você quer evitar que as pessoas entrem, né, pela porta 8080. Você pode bloquear ela. E aí a tua porta padrão da web não é mais 8080. Você pode fazer isso. É muito comum acontecer. Como é um exemplo comum, por exemplo, quando você tem uma aplicação que você coloca criptografia nela, né? Quando você coloca, por exemplo, o HTTPS, você quer garantir que o acesso àquela aplicação seja somente pelo protocolo HTTPS. Como é que você faz isso? Através de, porque o HTTPS ele vai rodar ele vai entrar na porta 443, somente ela. Ótimo. E aí o que você faz para garantir mais ainda? Você bloqueia a porta 8080. Então aquela aplicação não vai, ninguém, mesmo se o cara não colocar o HTTP, né, só colocar HTTP, não vai conseguir entrar na 8080, porque está bloqueada. Ele só vai entrar se for pela estrada criptografada, né, pelos dados criptografados pelo HTTPS. E aí é um bom exemplo aí para a gente entender, ok? E aí é bom a gente estar entendendo isso, porque é muito comum, por exemplo, você vê aplicações, tem lá, por exemplo, a aplicação, o nome lá na URL, aí 2.443, aí tem o número da porta. É muito comum. Isso é a porta por onde vai entrar aquela sua aplicação. Isso é importante no mundo de servidor de aplicação. Por que é importante? Porque a gente começa a ver que a gente consegue aumentar a segurança das nossas aplicações. Né? E nós, como desenvolvedores web, tem que ter essa preocupação, né? Como é que a gente faz para evitar que nossas aplicações se tornem, né? não se tornem uma porta aí de algum tipo de ataque. Né? Quem sabe é um tema aí do próximo workshop a gente pode falar sobre segurança de informação para o web. É um tópico bem interessante, ok? Pessoal, alguma dúvida? Vamos passar, vou olhar aqui mais o chat, se tem mais alguma, ok? Como é que tá a transmissão, pessoal? Passa aqui um feedback, como é que tá? Eu vou aqui acompanhando. Ok, bacana. O Carlos passou aqui uma mensagem para mim. Deixa eu ver aqui. Tá.
O César fez uma pergunta interessante e aí eu vou pegar essa pergunta dele e vou abordar um tema muito legal. Que nós temos dois tipos, que eu costumo dizer, de aplicações web. Nós temos aplicações com interface gráfica e sem interface gráfica. Tá claro isso? Interface gráfica é aquela que a gente interage, o Facebook e qualquer outra aplicação que a gente tem uma interação, tá certo? A gente tem essa interação. Ótimo. E essa interface gráfica são serviços, os serviços da web. E o serviço da web é algo muito interessante. E aí eu queria focar muito nisso, pessoal, porque é algo que também eu acredito que é a questão do reuso. Dentro da engenharia de software, lá onde o Pressman, Somerville e outros autores de grandes livros dessa área abordam muito essa questão do reuso. O que é o reuso? O reuso é você fazer algo, desenvolver algo e outros serviços, outras aplicações puderem consumir. Um exemplo básico e tradicional, né? Nós temos aí o site dos Correios, a Cefaz, a Receita, que fornecem serviços aí que várias empresas, outros órgãos, consomem daquele serviço. Então a gente entra na questão do reuso. Para você entender, eu tenho uma aplicação sem interface, mas dentro dela eu tenho várias funcionalidades. Funcionalidades dessas comum que outras aplicações conseguem consumir. Então esses são os dois tipos de aplicações web que eu classifico, com interface e sem interface, tá certo? Para ficar fácil você entender. Essa interface é aquela que eu estou interagindo e a sem interface é o serviço ali com várias funcionalidades, não tem uma interface para o usuário, mas que quem consome elas são outras aplicações, tá bom? É legal a gente entender isso, porque a gente começa a entrar num outro mundo aí, que é o mundo de serviços. E quando a gente começa a entrar no mundo de serviços, a gente começa a entrar em siglas, né? E aí eu já vou começando a levar vocês aí por um outro ponto, que é que a gente fala, que eu adoro falar, que é de nuvens. Os alunos, né, na graduação sabem que eu adoro falar sobre isso, porque é algo que eu também acredito. E vocês vão perceber, os pontos que eu abordo aqui, eu falo com muita motivação, porque é pontos que eu acredito, que funcionam, que dá certo, que dá algum tipo de retorno, né, para a empresa ou para nós profissionais. Então, quando a gente começa a falar de nuvens, tem muito a ver com serviço. Porque nuvens, para se trabalhar com nuvens de dados, nós temos 3 siglas simples, tá? Eu acho que eu até pedi para vocês uma dica e anotando, trazer um papelzinho ou um notepad para ir anotando, que a gente fala de muita coisa aqui. Dessas 3 siglazinhas, aí eu tenho o SaaS, que é aí que tem a ver com o serviço que eu estava falando, né? Que é o software como serviço, que é fantástico isso, né? Hoje a gente não precisa estar naquela obrigação de instalar um software, né? A gente só precisa o quê? Consumir o serviço. A gente não está agora se preocupando em comprar. Eu tenho que comprar uma licença. Não, você vai utilizar o serviço. A gente tem vários exemplos, por exemplo, o Office também. Antigamente a gente só tinha a versão que você tinha que comprar o CD e instalar, né? Ferramentas, como, por exemplo, Photoshop. Um dia desse eu estava atrás do Photoshop. E aí eu, poxa, eu não queria instalar Photoshop, é pesado só para rodar na minha máquina. Na minha máquina, como eu desenvolvo muito, tenho muita... eu gosto de desenvolver, como eu já falei para vocês, então eu estou sempre desenvolvendo. E aí eu fiquei pensando, não quero instalar Photoshop. E aí o que aconteceu? Eu verifiquei que tem uma versão do Photoshop online. E aí você paga pelo serviço, você paga por mês. Só quero esse mês. Eu tenho aqui fotos das minhas férias. E aí eu vou fazer isso durante o mês, você pode estar lá. Durante o mês você utiliza aquele serviço. Se precisar nos outros meses, você vai lá e paga. Olha a diferença. Você não precisa pagar uma licença no software que só vai usar um mês. Então isso é serviço. Só que esse tipo de serviço é um serviço com interação. É diferente do serviço e funcionalidade que eu estava dizendo para vocês. Tá certo? Esse serviço é o software como serviço. Ele deixou de ser somente aquele software instalado para ser um serviço com interação com o usuário, que aí é a sigla do SaaS, que está dentro desse conjunto aí de nuvens, né? Um outro ponto também interessante, né, quando a gente começa a entrar nesse mundo de nuvens, que também tem tudo a ver com arquitetura, né? Às vezes a gente fica brincando, mas será que vale a pena usar nuvem ou não, né? Hoje em dia a gente utiliza aplicações que estão nas nuvens, às vezes nem sem saber que elas estão nas nuvens, né? E uma coisa legal, eu acho que até um vídeo que eu gravei sobre isso, eu até falei, olha, a minha mãe usa nuvens, a minha filha de 3 anos usa nuvens,
elas não entendem muito bem, mas elas sabem o que é a nuvem, porque ela usa. Só que nós, desenvolvedores, né, nós que gostamos de codificar, de ir lá no código, fazer o negócio funcionar, nós precisamos entender a mais do que isso, né, saber como ela funciona. Então é muito importante essas siglazinhas. A gente falou primeiro, que é o SaaS. O segundo, né, que é nada mais do que o PaaS, uma plataforma. E aí, desenvolvedores, você que é desenvolvedor, quer ser desenvolvedor, né, deixa eu dar logo uma dica. O que é que você acha de você desenvolver uma aplicação sem precisar se preocupar com infraestrutura? Desenvolva. E eu te garanto que em 2 minutos tu consegue implantar essa aplicação. Olha o que eu estou te falando, tá? Isso é legal, tá? Alguém que está aqui interagindo com a gente, quem já fez isso, né? Conseguiu desenvolver uma aplicação e em 2 minutos implantou e mandou para qualquer pessoa acessar. Quando eu digo implantar, sem ter a sua própria infraestrutura, tá? Moça, eu consigo, na minha aplicação, na minha empresa, nós temos lá um servidor. Não, eu não estou falando com isso. Eu estou falando de você desenvolver uma aplicação sem se preocupar nada com infraestrutura. Aí você terminou sua aplicação maravilhosa, que é a sua expertise. Tu terminou. E agora pronto. E agora eu quero mandar para minha mãe ver. Minha mãe ficar feliz, ver que o filho dela faz programa, né? Mas cuidado com a palavra programa. Faz programa, né? Desenvolve. Né? Esse negócio de programa dá problema. Mas vamos falar aqui programa de desenvolvedor, né? Então assim, você quer mostrar lá para o teu portfólio, como é que faz isso? A nuvem te dá essa possibilidade. E aí que entra essa palavrinha de PaaS, né? O que é o PaaS? O PaaS é plataforma como serviço. Você, desenvolvedor, não precisa estar se preocupando em como é, meu Deus do céu, que eu vou botar um servidor na nuvem, não, vou publicar um banco de dados. Como é que eu vou, por exemplo, conseguir colocar minha aplicação, eu tenho que ter um DNS, tenho que ter um registro, como é que eu faço isso? Então, PaaS é uma siglazinha pequena, mas de grande poder. É ela que vai, de uma interface bastante amigável, né, você poder estar interagindo diretamente aí com a tua infraestrutura, sem saber, sem conhecer muito de infraestrutura, tá? Esse é um grande ponto. E o outro, que a gente chama, que é o IaaS, né, que é infraestrutura como é uma infraestrutura, né, como serviço você vai estar utilizando. Entra o conceito muito de virtualização, tá certo? É legal a gente estar sabendo disso, porque, por exemplo, quando a gente fala de nuvem, a gente está falando do mundo escalável. É muito bacana, porque você vai pagar pelo aquilo que você está usando. Tem muito a ver com o que eu falei de SaaS. Lembra? Você vai pagar, eu vou usar o Photoshop durante o mês, você só paga um mês. Você não precisa pagar a licença anual. Tem muito a ver. Então, na web tem muito isso, tá? Você trabalhar com essa questão, na web não, nas nuvens, né? E você poder trabalhar de forma escalável, que, pessoal, é uma grande tendência. Um outro ponto também nas nuvens, para a gente dar um fechamento nesse ponto, é o seguinte, tá? Quando eu falo em nuvens, aí você pode perguntar, sim, mas eu posso ter uma parte das minhas aplicações, né, da minha empresa, dentro da minha empresa, e uma parte fora, na nuvem? Pode. É legal a gente estar falando sobre isso, porque, por exemplo, que a gente chama de modelo híbrido, né? Você tem uma parte privada e outra parte pública. E isso é muito legal, tá certo? Você pode também estar fazendo isso, tem empresas que fazem isso. Isso é muito interessante, tá certo? E aí, pessoal, quando a gente fala de nuvem, a gente tem várias plataformas, tá? A gente tem aí o próprio Azure da Microsoft. E aí, lembrando que na aula 2, eu já estou fazendo propaganda da aula 2 porque eu sei que vai ser muito legal, eu tenho certeza que você vai assistir e você vai adorar, tá certo? Que quem está começando a desenvolver vai entender e quem desenvolve vai se empolgar. Eu digo isso porque eu já fiz a aplicação, mandei para vocês, tá certo? Baixem lá o download, né? Faça o download lá do link que eu passei, também indiquem para os colegas. É bem um exemplo simples, mas bem bacana. E vou estar explicando esse exemplo isso na aula 2, tá certo? E na aula 2 eu vou estar implantando, como eu falei, em 2 minutos ou até menos, uma aplicação no Azure para vocês estarem acessando. E vou querer que vocês também façam isso e passem um link para mim acessar, tá certo? É essa que é a ideia. Por quê? Porque eu quero passar para vocês que desenvolver para web não é difícil. Às vezes precisa somente, claro, de uma orientação, e é isso que eu quero passar para vocês. É claro que tem que ter essa orientação. Você tem que saber HTML, você tem que saber JavaScript, você tem que saber CSS,
alguns desenvolvedores, alguns colegas, meu mesmo, chegam, vou para a web, eu tenho que saber logo JSP, eu tenho que saber C#, Ruby. Cara, calma, tu sabe pelo menos fazer HTML. Tá entendendo? Por quê? Porque hoje a interface com o usuário ela é de grande importância, né? A experiência do usuário é de grande importância, tá certo? Esse é um ponto bem bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que eu posso estar interagindo com vocês. Tá, me perguntando quantas aulas no estilo workshop eu vou fazer, tá? A minha ideia inicial é estar fazendo esse workshop com vocês, tá certo? Que são 3 aulas. Bacana a pergunta, obrigado Carlos aí pela pergunta. São 3 aulas, como eu já falei, essa agora com vocês, tá certo? Tem aula gravada, que acessem. Quando for meia-noite, já podem até me cobrar, tá certo? Isso da segunda-feira, domingo não, da segunda-feira. Quando for no dia 2, no sábado, às 15 horas, vamos estar aqui, se Deus quiser, sem nenhum tipo de problema, tá certo? E eu vou estar aqui online esperando vocês dessa vez, né? E aí a gente faz um bom ciclo. Eu estou pretendendo também, Carlos e grandes colegas, montar aí um curso, né? Esse que eu estou falando agora, um curso, sei lá, um curso mais básico, mas para vocês entenderem um pouco como é que funciona a minha didática, a forma de eu abordar também. Seria um curso pequeno, eu ainda estou vendo se eu faço de C#, eu faço, por exemplo, de JavaScript, aí eu estou vendo. E também já antecipando para vocês, aqui, pegando aqui o gancho do Carlos, estou preparando aí um grande curso na parte de aplicações web. Esse curso é através da metodologia que eu abordei para vocês, para mostrar a vocês como é fácil, né, desenvolver para a web. E esse curso, ele nada mais do que uma realização de um sonho, que há muito tempo, quem me conhece sabe disso. Tá? É um sonho que eu tenho há muito tempo de estar montando esse curso, onde vai abordar vários pontos de desenvolvimento de aplicações web. Então a pessoa vai aprender do básico, eu posso dizer até o avançado, posso até dizer isso. Ele vai desenvolver serviço, ele vai consumir serviço, ele vai montar telas com interação, utilizando a experiência do usuário, né? Vai mexer com Bootstrap. Então isso é um grande ponto. Eu fiquei sabendo que caiu aqui agora, deixa eu ver. Opa, caiu, me passem aqui o feedback se caiu, voltou. Como é que tá? Voltou, pessoal? Me passem um feedback. Como é que tá? Voltou? Alguém pode me... Valeu, Cláudio, obrigado. Alguém pode me passar mais um feedback? Lá no Rio tá ok, obrigado, Cláudio, valeu. Alguém pode... Tá tranquilo? Posso voltar aqui? Beleza, valeu. Então a gente tava falando lá do... Obrigado, Vanessa, Carlos. É legal a gente estar falando nisso, porque eu não sei em que ponto parou aqui onde eu estava falando, né? E o grande propósito, obrigado César, o grande propósito também desse workshop é estar mostrando para vocês o que eu posso, até que ponto eu posso levar em termos de conhecimento para vocês, né? Isso é uma experiência de 17 anos com desenvolvimento de software. Eu até brinco assim, cara, o que eu sei de desenvolvimento de software é o que eu não sei de infraestrutura. Tá? Então, assim, são 17 anos se dedicando a isso, participando de projetos altamente complexos dentro desse mundo da web. Então, a realização desse curso no qual eu estou preparando para vocês é um curso que é um sonho mesmo, sabe? Você conseguir montar todo um módulo, e vai ser um curso que eu vou estar... Claro, vai ter aulas gravadas, mas vai ter aula também ao vivo. Eu quero estar próximo de vocês, eu quero estar tirando as dúvidas, sabe? Eu quero fazer um papel de consultor mesmo, sabe? Isso eu acho que é o que agrega nesse grande curso que eu quero fazer para vocês. A pretensão dele, a ideia, e aí eu já quero que vocês se preparem para isso, a pretensão desse curso
A possibilidade dele vai ser agora em outubro. A verdade, possibilidade não, já está tudo certo para iniciar em outubro. Provavelmente a partir da próxima semana eu já devo estar começando algumas divulgações nele. Mas nesse momento eu quero que a gente foque no nosso workshop, tá? Vamos focar no nosso workshop, entender essa questão de arquitetura. Vamos entender como, que aí já, como eu falei, aula 2, vamos botar mais mão na massa, tá certo? E na aula 3, mais mão na massa ainda, tá? Sempre seguindo aquela técnica que eu falei para vocês, uma metodologia própria que eu criei, para a gente conseguir aprender fácil, né, o desenvolvimento de aplicação para o web. Tranquilo? Eu queria voltar um pouco, eu sei que eu saio, depois eu volto, mas eu queria falar um pouco aí dessa questão de protocolos, e porque, por exemplo, quando você está trabalhando na web, é muito comum você mandar e-mail, né, cara? É muito comum, então assim, como é que se envia e-mail? Você também tem protocolos, né? Protocolo SMTP, o protocolo POP também, que é de recebimento, então você tem todas esse tipo de protocolo também, que é muito importante a gente conhecer, tá certo? É de fundamental importância a gente também estar entendendo sobre isso. E aí, pegando esse gancho, né, a gente foi lá na Google, já voltou aqui um pouco, e eu queria falar para vocês como é legal hoje essa questão de serviços, né? Por exemplo, hoje você consegue reutilizar serviços na web de forma muito simples. Se eu conseguir te falar que tu consegue colocar no teu site um chat, vou te sair do 2 minutos, tá? Em 5 minutos. Um chat, interagir com o chat. Em 5 minutos. Tu consegue fazer isso, tá? Isso aí é bem tranquilo, tá? De se fazer. Eu vou te mostrar isso na aula 2. Por quê? Porque existem vários serviços que já estão disponibilizando esse tipo de informação. Tu pega o script, igual o Google Analytics faz, né? Você pode conseguir todo o mapeamento lá de quem está usando a tua aplicação, né? Como é que está usando, se está usando o pessoal do Brasil, fora, se está usando pelo app, pelo dispositivo, tudo pelo Google Analytics, né? E como é que você faz isso? Você pega o código lá no Google Analytics e bota no teu site. Isso é uma forma de reuso. Já esse do chat que eu falei é a mesma coisa e vários outros. Eu vou estar te mostrando isso na aula 2, tá certo? Que aí vai ser bem bacana também. Ok? Pessoal, a ideia da gente estar hoje se encontrando, e aí mais uma vez fico super agradecido de estar com vocês aqui e feliz, né? E cada vez mais motivado em preparar um conteúdo selecionado. Como eu falei para vocês, isso para mim aqui esse mundo aqui é um pouco novo, mas eu me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês, porque eu estou falando do que eu mais gosto, é desenvolver web. Eu também já atuo também como na parte de gestão, né? A experiência acaba também te levando para isso, mas o que eu gosto mesmo é desenvolver. Então, o que eu vou estar passando para vocês é uma coisa que eu faço motivado, porque eu gosto de estar ali colocando o código. É muito legal, porque eu digo assim, olha, cara, que profissão massa a nossa. A gente consegue ter a ideia e a gente consegue implementar a nossa ideia. Isso é legal. Às vezes o cara que não era da área de TI, poxa, ele eu quero fazer um app, eu quero fazer um site, pô, isso aqui vai revolucionar o mundo. Só que aí, ele vai barrar porque ele não conhece a parte técnica, né? E aí ele vai ter outros caminhos. Nós podemos ter a ideia e com certeza a gente tem pelo menos a base para saber por onde começar, né? E a web também é isso, e por isso que é legal. Por exemplo, depois eu quero que vocês conheçam aí, a gente tem a plataforma tscript.com, que também foi de uma pequena ideia e o negócio foi evoluindo, aí bacana vocês poderem também conhecer, depois a gente faz um bate-bola sobre ele, que é também uma aplicação web que está aí rodando, né? Vários acessos aí, e começou de algo pequeno. E também é um outro tipo de experiência que eu posso também estar levando para vocês. Então, o princípio do nosso workshop era esse, a gente está fazendo esse bate-bola. Eu estou acompanhando aqui algumas mensagens que estão chegando. E aí era esse ponto mesmo, a gente está entendendo como funciona aqui a arquitetura, a gente falou dos pontos principais. Vocês vão ver que eu sou muito objetivo. Eu foco no que você precisa saber, tá? Por quê? Porque é o essencial. Se você começar pelo mundo de siglas da web, né, que são poucas, né, ou não, são muitos, então você vai ficar maluco. Se tu tá começando, tu vai ficar mais maluco ainda, né? Ai, cara, não sei por onde começar, me ajuda, tal. Eu conheço pessoas que já desistiram da área por causa disso. Muita sigla pra lá, sigla pra cá.
eu me perco aqui, não dou para esse negócio. Então, tranquilo. Você vai ver que eu vou te ensinar o que tu precisa aprender para aquele momento. É claro que, mas você precisava saber um pouco sei lá, protocolo FTP, mas tu precisa agora disso? Não, eu preciso aprender a web. Ótimo, vamos focar no que tu precisa, porque senão tu vai ficar perdido. E é isso que eu vou te mostrar no curso, no workshop, tá certo? E é esse o grande princípio, pessoal. Vamos focar no que é mais importante, tá? Vamos focar. E aí eu venho aqui já encerrar esse nosso bate-papo, tá certo? Esse vídeo vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Acesse, compartilhe, é um canal nosso, tá? Vamos fazer uma grande comunidade, isso, e fazer com que a web cresça, né? Que a gente consiga aí espalhar e mostrar como é fácil desenvolver. O que a gente tem que se preocupar é com o negócio, porque o desenvolvimento web vai ser dominado por nós. Esse é o que eu acredito, tá certo? Será que eu estou motivado? Espero conseguir ter motivado vocês também, né? Vamos nos encontrar na segunda-feira, 00:01. Já podem mandar mensagem para mim me cobrando, tá certo? Porque vai estar já disponível aí para vocês acessarem, tá certo, pessoal? Mais uma vez, estou super agradecido mesmo, de coração, estar com vocês aqui no pleno sábado. Mais uma vez, desculpa aí o atraso aí na transmissão. Vou fazer de tudo, eu e os meus colegas que estão ajudando a gente a fazer de tudo para que isso não aconteça mais, a gente consiga ter mais tempo junto, que é o que importa, né? Quanto mais a gente trocar informação, mais a gente está crescendo, tá certo? Para a aula 2, divulgue para os seus colegas. Aula 3, a gente teve 200 pessoas inscritas, vamos para 400, vamos dobrar essa meta, né? E aí eu conto com vocês para a gente estar divulgando e fazendo um negócio muito legal. Eu vou estar encerrando, mas depois, se você quiser mandar mensagem por chat para mim, para me responder, eu respondo. E se preocupe não, que eu respondo com a mesma motivação, porque, como eu falei para vocês, é o que eu gosto de fazer. Adoro desenvolver para web, adoro interagir e adoro dar aula. Deu certo. Bacana? Tranquilo? Pessoal, muito obrigado. E aí, um bom final de semana para vocês. A gente vai se falando. E é isso aí. Um grande abraço.